Muito bem, bom dia a todos os amigos, a todas as amigas, pessoas que não conheço, mas que estão aqui sempre nos acompanhando nas lives aqui, ou eventualmente por curiosidade, né? As pessoas vão lá, dão uma olhada, alguns ficam todo o tempo. Eu faço essa introdução aqui inicial para que a gente possa ir recebendo as pessoas e já vou, ao mesmo tempo, convidando a todos para que vão compartilhando, comecem aí a compartilhar. Tá aqui, já entrou a primeira, Fabiane Gonçalves Pérez Miranda. Bom dia. A Nádia, bom dia, companheiros. Bom dia, Nádia. Nossa Nádia foi a nossa primeira vereadora, mulher em Bagé. E a primeira presidente da Câmara, mulher. Carlos Eli, doutora Machado, Carlinhos. Né? Esse Carlinhos aqui, esse companheiro, esse grande Carlinhos, é da Polícia Civil, e ele é muito grato, né, ao que o nosso governo fez para a Polícia Civil. Está aposentado, com bom salário agora, né? Nesses tempos aí de pandemia e de frio, não sai de casa. Está numa boa, né? A professora Maria Conceição, ela também não tem saudade, né, dos tempos em que os professores recebiam em dia e ganharam 76% de aumento. A querida Carla Nunes, lá de Canoas, né? A Bel, também Frick conosco. O Roger, grande Roger Lorenzoni de Palmeira das Missões. Vou fazer uma live com o Roger, já estou comprometido. O meu convidado aqui já falou. Doutor Gildásio Saldanha Brum, o Gildásio foi nosso procurador aqui de Bagé, Tarso. Né? Mas, enfim, hoje Vitor Lapes, aqui outro companheiro nosso dos velhos tempos aqui, de militância, né? Laura Ricaldoni, a Laura é nossa fortíssima candidata, tá? Isso aqui em Bagé, à Câmara de Vereadores. Ela compõe a bancada jovem, advogada, tem 20 e poucos, 26 anos, né? Fortíssima candidata, né? Heraclides trabalhou conosco também quando estivemos na secretaria, né? A nossa amiga Angelita Miquelon. Olá, Mainardi, prazer em ouvir. Tu e o Tarso, beijos. Canoas presente. Tiago, né? Chapa. Mas sabe que eu acho que foi uma das primeiras lives que eu fiz, foi o Pimenta nos convidando, eu e o Tarso, mas isso já faz um tempo. E depois dali, Tarso, eu comecei, né, a fazer lives aqui, tem sido excelente, porque a gente tem conversado para dentro do partido e para fora do partido. Nós vivemos um período de elaboração de diretrizes programáticas para as eleições, vivemos um tempo de pandemia, que é importante o debate sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e vivemos um tempo de profunda crise política no Brasil. Aliás, é uma somatória de crises, né, que estamos vivendo. Olha lá, o Paulo Ritter também, de Canoas. E a partir dali, eu comecei a fazer muitas lives. Ontem eu fiz, Tarso, com o nosso querido amigo Rodolfo Ninovoa, foi vice-presidente do Uruguai no primeiro governo da Frente Ampla, do Tabaré. E agora, no último, ele foi ministro de Relações Exteriores. Ontem foi muito interessante, assim, porque a gente pôde observar que o tratamento da pandemia ela pode ser feita de forma super competente e humana, inclusive em governos de direita, como é o caso do Uruguai. Eles têm 28 óbitos, imagina, né? Nós aqui somos campeões em responsabilidade enfim, é isso que nós estamos acompanhando. E o Rodolfo Ninovoa começou... Nós temos na segunda-feira uma live que vai participar conosco o nosso querido Javier Miranda, o presidente da Frente Ampla. Né? Depois eu vou mandar para vocês o horário ótimo. e ressaltar também o dia que vai ser feito. Com a presença também do ex-ministro da Fazenda do primeiro governo de concertação no Chile, né? O nosso querido Carlos Ominami. Vamos ter um bom debate. Olha aí. Sabe, o Ninovoa, eu conheci em 87, o Vargas era o prefeito e fez um intercâmbio aqui, estabeleceu uma relação de cooperação com Cerro Largo, o departamento de Cerro Largo, e o Ninovoa era o intendente de Cerro Largo, foi quando eu conheci ele. E depois, desde então, a gente tem
mantido assim, relações, às vezes esporádicas, né? Ele assumiu aquela enorme responsabilidade na vice-presidência, um momento delicado, mas ele vai ser candidato novamente a intendente de Cerro Largo. Ele disse que quer encerrar a vida política aonde ele começou, que foi como intendente. E eu talvez faça a mesma coisa, né? Sou candidato aqui em Bagé, de repente a gente pode, apesar que eu sou muito mais novo que ele também, né? Ele postou uma foto ontem, eu sou um guri, e ele já era um senhor, assim, né? Então, mas nós já combinamos, se der tudo certo, ele ganhar lá e eu ganhar aqui, nós vamos estabelecer. Tu aparenta, inclusive, ser mais velho que eu e é mais novo, né? Para te ver como é que são as coisas. É verdade. Pode nem tanto, né? Pode botar em votação aí para te ver. Muito bem, mas então eu acho que não cabe, não precisa fazer a apresentação. Eu normalmente tenho um currículo, assim, apresento a pessoa, ganhando aqueles minutos iniciais, né? Mas apresentar o Tarso é absolutamente desnecessário para nós, para os meus amigos, para as pessoas que estão conosco, né? E tem muita gente, hoje vai ser assim, um dia que muita gente vai estar nos acompanhando. Eu conheço o Tarso há muitíssimos anos e sempre estivemos juntos, né? Creio que sempre, né? Desde antes de ir para o PT, depois nós fomos para o PT. E essas relações, eu acho que elas são importantes, assim, da gente se manter juntos na política, né? Orientados por uma visão ideológica, né? Sem titubear, aprendemos juntos, né? Mudamos certamente os nossos posicionamentos. Aprendemos a errar e a acertar juntos, não, Reinaldo? Aprendemos juntos a errar e acertar juntos, né? É verdade, pá! E erramos também, né? Puta, mas é da vida, a gente sempre querendo o melhor acaba também errando. Então, Tarso, eu quero te deixar assim bastante à vontade. Eu já estou falando aqui, ó, acho que a minha parte já falei, foram 7 minutos praticamente que só eu falei. E como é que tu está vendo? Então, vamos começar assim direto nesse quadro nacional hoje. Como é que tu está vendo o quadro hoje do país frente a tudo isso que está acontecendo, as crises que estão aí e qual é a perspectiva que nós temos? Olha, eu acho que nós passamos por um momento vamos dizer assim, de um constante processo de isolamento, né, do presidente da República, né? É uma pessoa insana, né, e despreparada para o cargo, mas que tem um staff internacional, né, e nacional, inclusive, que percorre uma certa parte da mídia que o absolve seguidamente do caminho de loucura que ele está instituindo nesse país. Eu acho que nesse último período tem uma novidade, que é uma reciclagem das relações dentro dos grupos políticos dominantes da direita e da extrema-direita no país. Eu não sei se tu tem observado, eu tenho até em função do nosso isolamento, tenho acompanhado os noticiários de televisão, os comentaristas políticos, e lido também na internet as manifestações da direita, né? E de como a grande mídia está se comportando em relação a esse processo. Primeiro, nós temos que conceber que o sistema partidário tradicional e o processo de formação de opinião das camadas intermediárias da sociedade, que transmitem para as grandes massas, e dos grupos dirigentes, né, de cada setor político, não se formam mais como antigamente. Né? Não se formam mais a partir de uma determinação das suas direções partidárias tradicionais. O processo de formação é muito mais complexo. Ele se forma em rede, passa pela grande mídia, que é hegemonizada, né, por um certo setor liberal-rentista, né, de vários partidos, de várias direções políticas, e aí eles vão fazendo a pauta, né, do debate político, a pauta do processo político. Qual é a pauta que eles estão fazendo agora? Vamos observar. A pauta é uma pauta combinada entre os procedimentos que o Bolsonaro tem tido, né, tentando aparentar uma certa civilização na Amazônia, né? O Guedes dizendo que está salvando a República uma vez por dia, né? E criando uma atmosfera
de uma conciliação, né? De uma conciliação que não vai operar, que é simplesmente um processo de criação de um conjunto de aparências sem renunciar às reformas neoliberais do Guedes e tentando bloquear o processo de impeachment, né? Que já estava em andamento politicamente na sociedade e que tinha reflexo no Poder Judiciário. E desta forma, nós vemos assim nos editoriais, né? naqueles pensadores políticos que a Globo nos coloca, né, todos os dias perante eles já estão fazendo um exercício de reflexão de que o Bolsonaro ele começa a se civilizar e tem que ser absorvido em benefício da continuidade do processo de reformas, que é o que nos garante a presença do Guedes no governo, segundo esta visão. Né? Isso de parte, né, dos grupos hegemônicos, da direita e da extrema-direita, que governam o país hoje. No campo da esquerda e da centro-esquerda, nós permanecemos com um fracionamento comum muito grande. Né? Nós não temos uma voz pública comum, não temos uma pauta comum, temos alguma reação positiva em algumas grandes cidades do país, e eu cito, por exemplo, Belém, e cito Porto Alegre como exemplo, e certamente vou ter o prazer de citar Bagé, né? Que é uma cidade média, mas é uma cidade importante politicamente no nosso estado, onde as forças populares democráticas começam a se aglutinar em torno de um pensamento político comum para as eleições municipais. Essas eleições municipais poderão ter efeito decisivo, né? Na verdade, nós estamos perante, como diz o meu querido companheiro Vicente Trevas, né? Nós estamos presentes em uma indeterminação em que a surpresa é sempre uma possibilidade. Então, pode ser que haja uma votação maciça, né? No campo democrático, na esquerda, na centro-esquerda, nas eleições, que pode mudar o quadro. Mas, sobretudo, o que pode mudar o quadro também é a não reeleição do Trump, né? Que é a escora principal e única que tem o bolsonarismo fascista em escala global. Isso aí pode enfraquecer esses setores dominantes que controlam a política no país. De outra parte, tem uma grande reação, né, de grandes capitalistas globais preocupados com a reserva natural, né, o capital natural da Amazônia, que estão fazendo também uma ofensiva contra o governo e tentando trazê-los à racionalidade, que pode ocorrer determinadas concessões, né, que reaproximem esse bloco dominante brasileiro dos capitalistas globais. Então, é uma situação bastante complexa que nós estamos vivendo. Né? A esquerda não saiu do isolamento, não formou uma voz pública comum, e o pensamento que percorre por dentro dos debates dos partidos, e eu tenho a felicidade de estar participando de debates dentro do PSB nacional, é claro, né? Porque aqui é outra coisa, do PSB nacional, eu tenho participado de debates promovidos pelo PCdoB, promovidos pela direção nacional do PSOL também, e promovidos pelo INPE, que envolve, né, um conjunto de posições partidárias que têm afinidade com esta visão que eu vou enunciar e vou encerrar a minha primeira intervenção. Eu acho que a nossa questão hoje não é estar discutindo o socialismo do futuro e nem estratégias de composição de um novo Estado brasileiro, enquanto eles não demolirem o que tem de arquitetura jurídica e política do Estado Social, né? Que é o que nos prende à legalidade, que é o que nos prende à ordem jurídica, que é o que nós cultivamos como ponto de partida democrático, inclusive para redimir a República no Brasil. Né? Nós temos aqui discutir um programa para o fim do ano. Né? No fim do ano, nós vamos ter tido as eleições, nós vamos ter um país devastado, com a economia devastada, o resultado de uma crise sanitária global encaminhada de maneira absolutamente cavalar, né, por esse presidente que nós temos no país, que se transformou, na verdade, num genocida político e que vai ter que responder por isso historicamente, internacionalmente, nos tribunais brasileiros. Se Deus quiser e a política permitir, um dia isso deve acontecer. E nós temos que dizer não o que o PT vai fazer no país no fim do ano, mas o que o campo democrático tem que fazer para fazer uma transição deste caos absoluto que nós vamos encontrar para uma economia produtiva, uma economia de desenvolvimento, uma economia de coesão social, uma economia de criação de empregos, em última análise, e de
restauração da solidariedade no Brasil e da civilidade política entre as forças diferentes. É isso que nós temos que apresentar no plano econômico, no plano ambiental, no plano político, para que nós possamos alavancar o país para um outro patamar, né, de civilidade democrática e restaurar as nossas utopias. Agora, sem isso, não vai ter nada. O legado para todos vai ser o caos absoluto. E no caos absoluto, quem cresce é o fascismo. No caos absoluto, quem cresce é a direita militar. No caos absoluto, quem cresce é a maldade, é a opressão, a falta de solidariedade. Então, nós temos que nos preocupar com isso. O momento eleitoral é importante para isso. Essas lives, esses debates, essas relações horizontais que a gente trava na sociedade hoje, discutindo política, debatendo perspectivas, deve produzir uma voz pública comum da civilidade, da democracia, da unidade, da solidariedade, para que nós possamos resgatar, né, o que vai restar desse país, que vai ser o caos absoluto nas mãos desse grupo insano, né, de proto-fascistas que está dirigindo o nosso país nos dias de hoje. Muito bem. Eu vou abrir aqui para que algum amigo ou amiga que possa também fazer alguma pergunta, né? Mas eu quero te perguntar, Tarso, né? Olha, o Cleiton está perguntando, bom dia, falta de um jornal, de um grande jornal de esquerda em nível nacional? Ele está perguntando se faz falta um grande jornal de esquerda a nível nacional. Acho que é uma pergunta interessante para saber como que a gente pode se comunicar nacionalmente, né? Nesses tempos difíceis de monopólio da mídia, né, de um lado só, né? Impressionante a clareza e precisão em sua análise sobre a conjuntura, diz o Carlinhos. Mas eu queria te perguntar, Tarso, eu acho que neste momento em que há um movimento nacional, claro, em defesa da democracia, é isso que tu disse, onde que nós temos que bradar a todos os quatro cantos, né? Em defesa da humanidade, em defesa da solidariedade, em defesa da vida e em defesa da democracia. E aí, bom, esse brado ele vai à direita, ele percorre da esquerda ao centro, porque tem setores da direita que defendem a democracia, não são todos fascistas. Mas esse é um brado, é um grito para que a gente possa se libertar do fascismo. Ok. Mas esses setores, né, parte desses setores que bradarão, que estão hoje, né, associados a esta luta em defesa da democracia, dão total sustentação ao que tem de mais desumano, que é este sistema neoliberal rentista que suga da sociedade tudo o que pode para transferir através de uma relação de exploração direta, através do trabalho, e através de um sistema de arrecadação tributária que cobra da classe média e dos trabalhadores e repassa via orçamentos públicos, especialmente do orçamento da União, um terço, né, lá quase 400 bilhões, é destinado ao sistema financeiro, aos que vivem do rentismo, aos que vivem sem trabalhar. Na verdade, vivem do trabalho dos outros, da exploração, através da cobrança de altíssimos juros que são praticados. Esse sistema se mantém. É esse sistema que, por exemplo, sustenta a Rede Globo. A Rede Globo é uma empresa que é a mais importante emissora e a maior propagandista das ideias neoliberais no Brasil, e ela hoje, no seu sistema operacional Rede Globo, Sistema Globo, ela é deficitária e ela ganha através da aplicação no mundo financeiro. Portanto, esse modelo que está aí, evidentemente que lhe serve, e é por isso que sustento o Paulo Guedes. O nosso programa, o programa de quem quer uma transformação mais profunda na sociedade, que quer um país mais igual, menos desigual, nós somos uma das economias, a oitava ou nona economia mais desigual do mundo, país mais desigual do mundo, passa por um outro programa, que tem que ser tratado paralelamente. E este programa, tá, com todas as experiências que nós tivemos, porque nós já governamos o Brasil, tivemos 3 mandatos e pouco, na verdade 3 mandatos, porque o quarto da Dilma não dá para considerar, que ele foi interrompido e ela não conseguiu governar desde o início.
Esse programa, tu acha que ele tem que ser baseado em quê? Para a conjuntura que nós estamos vivendo, na hipótese de nós... Quer dizer, qual é a nosso programa que nós haveremos de apresentar, não apenas enquanto PT, mas que nós temos que construir enquanto frente de esquerda, pelas mudanças e transformações, né, pela democratização real da sociedade brasileira. Qual seria o programa, portanto, que nós temos que sustentar, capaz de empolgar as pessoas e ganhar esses setores hoje explorados? Porque eu vejo, assim, empresários de cidades pequenas, médias, como o Bagé, em que eles defendem a política neoliberal, a política do Bolsonaro, do Guedes e dos neoliberais como todos, do PSDB, mas os caras trabalham, não tem lucro. Entende? Eles trabalham para o sistema financeiro, eles são explorados tanto quanto os seus empregados. Eles vivem uma situação melhor porque eles têm condições financeiras, porque eles são os donos da empresa, mas que nos últimos tempos eles estão trabalhando para os outros, para os que não trabalham e deles, dos seus esforços vive. Qual é o programa, portanto, que tu acha que nós deveríamos prender, já que fomos governos e muito do que deveríamos ter feito nós não fizemos, seja pela conciliação de classes que foi necessária fazer para poder governar, seja pela limitação de compreensão do que nós estávamos fazendo e de como se movimentam as classes e o poder no Brasil, que a gente viu que eles são implacáveis. Na primeira oportunidade, eles nos mandaram para bem longe. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que desmistificar no meio da esquerda. É muito importante desmistificar isso, senão nós vamos cair numa visão maximalista e uma análise burocrática do processo histórico. É que quem não precisa de frente para governar, de frente política e de frente classista, policlassista, é quem instaurou uma ditadura. Uma ditadura fascista, ela não precisa de uma aliança de classes. Ela instaura o poder e, a partir do poder, ela atrai, coage ou coesiona classes em torno do seu projeto. A mesma coisa uma ditadura burocrática, stalinista. Ela governa a partir do aparelho de Estado e a partir do aparelho partidário. Não estou, neste momento, entrando no mérito de uma e de outra, e nem estou tentando igualá-las. Mas são ditaduras e dispensam para chegar ao poder, para instalar-se no poder e para governar, um critério, né, sofisticado de aliança de classes. Formam a sua própria aliança a partir do poder de Estado, do poder burocrático, do poder militar, do poder policial. Em qualquer outro governo dentro da democracia, há sempre uma aliança de classes para governar. E essa aliança de classes tem que repercutir, por exemplo, no parlamento, para criar maiorias permanentes ou maiorias pontuais sobre determinados temas que são pauta deste novo governo que veio da soberania popular. Vamos dar o exemplo de Portugal. Como é que Portugal fez? Portugal fez o seguinte: vamos sentar aqui e vamos estabelecer uma agenda comum. O que não for agenda comum, nós botamos numa coluna do lado. Sobre isso aqui não tem acordo. O que for agenda comum, nós colocamos numa outra coluna, na coluna da esquerda. Então, o governo português se instituiu com o bloco de esquerda, com o Partido Socialista e com partidos menores, no campo democrático, através de uma agenda comum, onde eles não mascararam as divergências. E no parlamento, inclusive, as forças políticas que participam do governo têm a sua agenda de contestação ao governo fora daqueles pontos que foram acordados. Então, isso é um processo de concertação pela esquerda, de formação de uma maioria política democrática capaz de governar. Então, lá em Portugal, nós temos o governo Antônio Costa, que é isso. E aqui no Brasil, nós temos o governo, inicialmente do Globo, do Estadão, da Folha, de setores de partidos tradicionais, que instalou no poder quem? O Bolsonaro. Em cima de quê? Em cima da visão estratégica, conceitual, que foi produzida fora daqui, foi produzida pelos think tanks internacionais ligados à CIA, ligados aos governos de extrema-direita no mundo, que é o seguinte: a guerra dos extremos. Então, coloca o Fernando Haddad como se ele fosse um extremo, um cara moderado, um professor, com uma baita de uma experiência administrativa, grande ministro da Educação, grande prefeito de São Paulo, equivalem a quem? A um fascista demencial.
e aí levam as massas a escolher o caminho mais direto, o caminho mais fácil. Porque o fascista demencial diz o quê? Segurança pública, isso não é complexo, tem que matar os bandidos. Estado brasileiro tem que acabar com o poder dos servidores públicos, reduzir os seus salários e acabar com a sua estabilidade. Economia, tem que destruir as regulações econômicas do Estado brasileiro e entregar tudo para o capital financeiro e para as grandes empresas que querem se instalar aqui nas condições que eles quiserem. Então, esta facilidade no encaramento da realidade, de como chegar à realidade, é uma arma política direta do totalitarismo, né? Porque as mentes populares e a cultura popular democrática quer sair do sufoco em que ela se encontra. E ela vai pelo caminho mais fácil, quando é patrocinado pelos grandes meios de comunicação, como ocorreu. Então, a questão da frente política se coloca para nós, na minha opinião, de uma maneira que não é complexa. Né? Dentro das classes dominantes tem diferenças. Né? Tem o velho da van, que o seu projeto neoliberal só pode ser instaurado com um demente como o Bolsonaro, porque ele é um demente também. Né? E tem o projeto de setores da burguesia, né, articulada com a economia global, que diz o seguinte: nós temos que preservar o capital natural. E o capital natural não pode ficar nas mãos de um demente como o Bolsonaro. Né? A Amazônia tem que ser preservada para a humanidade e para os nossos negócios no futuro. Então, eles têm diferenças. E essas diferenças se refletem entre eles num juízo sobre a continuidade ou não do governo Bolsonaro. O que eles estão tentando nesse momento? Eles estão tentando compor uma frente política civilizatória do Bolsonaro para subordiná-lo, para domá-lo, para contê-lo, né? E continuar encaminhando o processo de reformas. Qual é o nosso papel nisso? Nosso papel nisso é entrar em qualquer frente política que defende a democracia, com quem quer que seja, desde que sejam pessoas decentes dentro dos padrões democráticos que nós estamos, né, que nós estamos subordinados pela Constituição. E dizer, entramos juntos na luta pela democracia, mas o nosso programa é outro. Nós queremos taxar, né, os ganhos de capital. Nós queremos taxar as grandes fortunas. Porque a primeira coisa que nós temos que responder, e aí eu respondo a tua pergunta essencial e absolutamente apropriada, é como é que nós vamos financiar um novo projeto? Como é que nós vamos financiar um novo pacto social e político majoritário no Brasil? E isso aí, não só a extrema-esquerda não responde, mas também esse pessoal que defende o projeto neoliberal não responde. Porque para eles não precisa financiar o Estado. Tem que financiar o capital financeiro para vir aqui especular e manter em funcionamento essa roda tradicional da opressão. Então, eu digo, devemos participar de movimentos como esse amplo que ocorreu aí, que o Lula não quis participar, e eu acho que eles têm motivos, inclusive, pessoais que têm que ser respeitados. Eu digo sim, temos que entrar. Eu entrei nesse movimento, mas eu não entrei numa frente subordinada a eles. Eu entrei, o Boulos, o Fernando Haddad, e dissemos cada um uma coisa relacionada com o nosso projeto. Eu falei numa frente antifascista. O Boulos falou numa nova economia política. O Fernando falou num novo pacto democrático para tirar o país, né, do atraso e da subordinação ao projeto ultraliberal. Né? E demos o nosso recado, e fomos muito bem respeitados e recebidos. Isso significa disputar hegemonia, com um programa próprio, com uma visão própria de esquerda. Agora, o que nós temos que apresentar agora é para o fim do ano. Não é para nós governarmos. Se nós governarmos, tudo bem, ótimo. É o resultado de um projeto, de uma proposta. É para quem for governar o Brasil se responsabilizar por um programa determinado. Mas que diga e não iluda as massas populares. Da onde sai esse financiamento? Como se financia o Estado daqui para diante? Já que nós não temos mais, né, os preços das commodities que o Lula absorveu de uma maneira genial, né, e tirou 40 milhões de pessoas da miséria dos nossos governos, que eles estão agora devolvendo para a miséria, para a informalidade e para a exclusão novamente. Então, esta é a complexidade. É uma complexidade real que pode ser respondida de maneira simples para a população entender o que está ocorrendo. Né? Se a população não entender o que está ocorrendo, eles vão achar que as soluções do Bolsonaro são corretas. Né? A Amazônia tem que incendiar para criar boi, né?
combater o crime é simplesmente ter atitudes de prestigiamento das milícias para matar pessoas, né? E prestigiar a morte, né? Como elemento de recuperação recuperação da segurança pública no nosso país. Nós temos um peso nas nossas costas. Nós terminamos com o Pronace. Por que terminou o Pronace? Qual foi o motivo do fim do Pronace? Quem terminou o Pronace? Que explicações foram dadas por nosso partido? Ficou silencioso, né? Tragicamente silencioso, quando extinguiram o primeiro programa de segurança pública instituído nesse país, de maneira harmônica com as grandes conquistas de segurança pública do mundo. E a Fundação Getúlio Vargas agora está fazendo um livro sobre isso. E, lamentavelmente, esse livro, eu até dei um depoimento, né, que eles estão colhendo dados de todo o Pronace, dos reflexos do Pronace no mundo, e vão dizer por que isso aqui terminou. E a FGV não pode ser acusada de ser uma instituição de esquerda. Ela é uma fundação, né, que tem pessoas de direita, de esquerda, né, liberais, neomarxistas, né, trabalhistas. É uma pluralidade social. Então, se nós não dermos explicações sobre isso, dificilmente nós vamos recuperar também a nossa credibilidade. E vão fazer, né, constantes concessões. E quando eu falo em autocrítica, eu não estou falando em penitência. Né? Penitência é coisa de quem é cristão, que tem que fazer penitências e acredita naquilo e tem que ser respeitado. Autocrítica em política, né, é saber fazer um debate político defendendo a sua história, o seu programa, a sua vocação libertária, né, e corrigindo os erros com propostas políticas para o futuro, que sejam convincentes, né, e que sejam elas mesmas, né, um elemento crítico daquilo que nós erramos enquanto nós fomos governantes. É isso aí que eu acho que nós temos que atuar daqui para diante. Tu falaste, Tarso, no Pronace, e eu sou obrigado a lembrar aqui, porque tu fosse um grande aliado quando eu fui prefeito aqui em Bagé. Muitas das coisas que nós conquistamos, aliás, acho que quase todas, as mais importantes, pelo menos aqui, teve a tua participação. Talvez a mais importante tenha sido a Unipampa, a conquista de uma universidade federal. Quando eu fui estudar em Santa Maria, as pessoas diziam que Santa Maria era Santa Maria por causa do Mariano da Rocha. Mariano da Rocha, não? Mariano da Rocha. José Mariano da Rocha, exatamente. Que Santa Maria era uma antes e foi uma depois. E tu fosse o grande responsável por esta conquista. Nós trabalhamos, eu, tu e Pimenta, fomos trabalhando junto esse tema, porque não foi fácil chegar para o presidente Lula e dizer, olha, nós queremos uma universidade para o Rio Grande do Sul. Nós já tínhamos 5. Universidade de Santa Maria. Universidade Xavier, né? O ex-deputado Xavier, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, estava junto conosco também. Exatamente. O Stilac. E nós já tínhamos a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal de Rio Grande, a Universidade de Saúde de Porto Alegre, né? A Faculdade de Saúde de Porto Alegre, e a URGS. Nós tínhamos 5 e Santa Catarina tinha uma, então não foi fácil. E essa mobilização toda que nós fizemos, que nós levamos 40 mil pessoas à Praça Silveira Martins, em Bagé, em que esteve o presidente Lula, e foi quando ele anunciou o Haddad. Aliás, semana que vem vamos fazer na outra semana, uma live com o Haddad, né? Não é semana que vem, eu já nem sei mais o dia. E ele, foi quando ele anunciou o presidente anunciou o Haddad. Então foram muitas conquistas, mas o Pronace é algo muito interessante. Foi uma das melhores experiências que nós tivemos, porque eu acompanhei os primeiros debates sobre o Pronace. Eu te levei uma proposta que nasceu, inclusive, aqui em Bagé, no Sindicato Rural de Bagé, sindicato conservador, de direita, mas aquilo que é bom tu tem que ser apropriado para o conjunto. Eles apresentaram uma proposta que se chama Asincer, que era uma articulação do conjunto das forças policiais e atividades e setores econômicos na troca de informações, portanto, de inteligência, para combater o abigeato. Porque o abigeato é muito mais inteligência do que força. Se tu não desbaratar as quadrilhas, e a quadrilha tu vai desbaratar com inteligência, né? Tu resolve. Bom, foi um negócio fantástico, porque nós levamos, e daí nós ampliamos, fizemos um evento em Bagé, com prefeitos de várias regiões do estado, foram distribuídas, sei lá, 100 e tantos
caminhonetes, motos para fazer o... Enfim, fizemos todo... Mas quando nós reformamos aqui a prefeitura, restauramos o centro administrativo com recursos da Petrobras, né, da área social e cultural da Petrobras, nós construímos um prédio nos fundos, que tu inauguraste todo aquele prédio, mas nós construímos tudo de vidros, assim, e ali sediamos, naquela estrutura, o GGIM. Foi o primeiro a ser inaugurado no Brasil. E foi fantástico. Eu passei a presidir aquele gabinete com uma reunião por mês, conforme era a orientação nacional. E o entendimento entre as autoridades, juiz-diretor do foro, diretor da Polícia Federal, delegado regional de polícia, delegado da Polícia Regional da Polícia Federal, brigada, comandante da Brigada Militar, enfim, todas as forças policiais e judiciárias juntas, debatendo os temas da segurança. Tu sabe que nós reduzimos durante 2 ou 3 anos os índices de homicídio para 7, 8 em 100 mil? Fantástico! Houve uma redução, porque houve uma política de entendimento e de suporte também técnico e material para poder fazer isso. Nós instalamos as câmaras de segurança, né, no centro da cidade, nas saídas da cidade, e havia todo um gerenciamento dessas informações fantástico. Essa é a solução. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu fiquei muito triste também, Tarso, quando depois foi desativado, foi desmontado. Agora eu estava vendo em Bagé, as câmeras não funcionam, não tem mais nada, o índice de violência lá em cima. E aí a solução simplista, né, do Bolsonaro e de seus seguidores tem que matar, tem que matar. Quer dizer, o símbolo do cara é uma arma, né? O símbolo do cara é uma arma. Uma vez tu perdeu uma eleição pro Rigoto, e o símbolo do Rigoto era um coraçãozinho. Interessante, né? Esse merecia ganhar, porque o cara tinha um símbolo de coração, agora esse filho da mãe dele, né? Pô, o cara tem um símbolo, é uma arma. Então, enfim. Mas deixa eu parar de falar aqui, porque essas coisas que eu fico bravo também, porque foi um trabalho enorme que nós fizemos. Todas as últimas sextas-feiras do mês, né, nós nos reunimos às 2 horas exatamente em ponto, assim como tu és, pontualmente. Às vezes eu me atraso, mas ali com o juiz, com todo mundo, nós fazíamos o debate fantástico. O GGIM foi um trabalho maravilhoso, de uma política pública que tem que ser retomada, porque eu não consegui ver até hoje, né, uma outra solução, porque tudo é sistêmico. A solução para a saúde é sistêmica, a solução da segurança pública é sistêmica, a solução para a educação, ou tu compreende a totalidade e insere políticas que se relacionam com o conjunto do resto, a economia, sistema, enfim. Eu quero fazer uma pergunta aqui, que de algum internauta, né? Porque senão vai ficar um bate-papo só eu e tu, aqui vamos oportunizar aqui o Guilherme. Tu viu que o Guilherme está ali conosco, né? Esse tu conhece bem, né, Tarso? Conheço bem. Grande amigo, grande companheiro. Sempre fui uma grande admiradora do Tarso. Lembro quando ele perdeu as eleições para governador em 2002. Tive um febrão, tinha 9 anos, doeu muito. Já fizesse gente doer aqui, Tarso. Sofrer. Mas, enfim, perdemos várias, né? E ganhamos outras. E aí, Guilherme, solta aí, né? Nós estamos aí com 200 e tantas pessoas hoje acompanhando diretamente. Está sendo ótima a nossa live aqui, Tarso. E depois fica lá à disposição, as pessoas vão olhando, né? O Carlinhos está perguntando aqui como despertar um sentimento hegemônico antifascista na segurança pública e pela preservação da democracia. Essa pergunta é interessante. Como despertar um sentimento, né, hegemônico antifascista, ou dizer, um sentimento antifascista na segurança e pela preservação da democracia, porque é ali que ele está muito forte no meio desses setores aí ligados à segurança pública. O que tu me conta, Tarso? O que tu nos conta sobre isso? Como é que se pode trabalhar esse tema da segurança pública a partir de um novo conceito para se pensar a segurança? Questão importante que o Carlinhos coloca, né? E sobre o qual a esquerda não tem uma elaboração, né? E tem setores nossos, inclusive do campo da esquerda, que não tem uma compreensão, eu diria, concreta, né,
concreta do homem e da mulher na segurança pública, os riscos que eles correm, as formas de enfrentamento que eles são obrigados a encarar, né? E, inclusive, não tem uma compreensão da importância que tem a formação e os salários, inclusive, né, para o servidor público. Eu vou dar um exemplo concreto. Né? Quando tem um chefe na segurança pública, por exemplo, tem um comandante da Brigada Militar, que é o comandante supremo da Brigada Militar, comandante geral da Brigada Militar, o comandante superior é o governador. Se o governador der um exemplo com o seu comportamento, com a sua fala pública, com o diálogo que ele tem que ter com os oficiais de qualquer posição política e com os soldados de qualquer posição política, com os quadros intermediários, as coisas podem mudar. Quando o pensamento político da esquerda compreender o que significa um enfrentamento de rua onde a força pública está perante um determinado movimento e a partir de um determinado momento não se trata mais de um ato de segurança pública, mas de um ato de preservação da vida, seja dos quadros policiais, seja da comunidade que está fazendo algum determinado movimento, que tem lá gente dentro infiltrada para atacar as forças públicas, né? Para atacar os policiais. Se nós compreendermos isso, dificilmente nós vamos compreender a elaboração de um pensamento crítico para poder nos aproximar, né, da média, né, dos servidores policiais. Embora esta média não seja fascista. Né? Eu acho que a média do pensamento na polícia não é fascista, pode ser autoritário, como é em toda a polícia do mundo. Né? A polícia tem sempre um momento de exercício de autoridade que transborda para o autoritarismo, em qualquer parte do mundo, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos, hoje predominantemente nos Estados Unidos, né? Na Rússia, no Brasil, seja onde for. Então, por exemplo, quando um brigadiano nosso está de frente a um movimento fazendo uma contenção, e ele é orientado para reagir a essa contenção, este momento ele já está colocando em risco a sua integridade física, assim como ele coloca em risco a integridade física daqueles que estão fazendo a movimentação. Mas ali, no esforço, é um ser humano contra outro ser humano. Ali, naquele enfrentamento físico, as pessoas estão defendendo a própria integridade física, tanto o policial como aquele manifestante que eventualmente esteja agredindo as forças policiais. Então, a voz de comando que determina a repressão é uma voz muito importante para delinear como essa repressão, como esse enfrentamento vai ser feito. Vou dar um exemplo. Eu tive uma experiência dos movimentos de junho, né, onde nós tínhamos em cima do palácio um helicóptero, certamente comprado pelas forças fascistas que já estavam se organizando naquela época, instigando a população contra o governo estadual. A população não estava protestando contra o governo estadual, estava protestando em abstrato pelos seus direitos, defendendo seus direitos. Tinha grupos de extrema-direita, de extrema-esquerda, de esquerda, de centro, que estavam se mobilizando no campo democrático. Tinha um helicóptero que estava ali em cima, chamando, né, as forças políticas que estavam ali embaixo para enfrentar, para atacar o governo do Estado. Que era isso que eles queriam com aquele movimento. Né? Eles não sabiam que lá dentro do palácio estavam os líderes do movimento dialogando com o governo. Então, fizeram em vão aquele apelo. Dialogando, inclusive, tratando das demandas que eram relacionadas com o governo do Estado. Não conseguiram nada. Mas daí, na esquina ali da Duque de Caxias, estava um grupo de 50 a 100 pessoas atirando garrafas, atirando bolas de ferro, atirando tijolos nos brigadianos que estavam protegendo o palácio. Todos eles com escudo. Todos eles com escudo. O que eu determinei para o meu comandante que estava ali? Que era uma pessoa séria, não politizada, não integrante de qualquer corrente partidária, pelo menos que ele expressasse enquanto comandante daquela operação.
Eu disse, diga para os soldados que não respondam, não se mexam e não ataquem, apenas se protejam. Isso foi feito. Foi feito, os soldados ali ficaram firmes, ficaram tranquilos, né? Receberam, né? E protegeram-se com seus escudos até aquele pessoal cansar e ser dispersado, né? De uma maneira aí tradicional, porque era um grupo de provocadores organizado, né? Que aparece nesses movimentos, certamente com relações no mundo marginal, que hoje se expressa, inclusive, parte dele como governo, para suscitar uma repressão brutal. Isso ocorreu no nosso governo. De outra parte, quando o movimento desceu, outra oportunidade, na Avenida João Pessoa, nitidamente entraram marginais, pagos não sei por quem, e começaram a quebrar os pequenos negócios. Quebrar barbearia, lancheria, né? Fazer provocações, atirar pedra, né? Em sedes de partidos políticos, inclusive na do PT e do PMDB, para gerar uma crise. Aquele elemento foi disperso, né? Foi dispersado, mas aquilo causou uma insatisfação muito grande com o governo, provocado pela grande imprensa. Porque eu dei uma determinação. Vejam bem a determinação que eu dei. Protejam aquelas casas, aqueles... Né? E dei pelo rádio isso, inclusive. Aqueles negócios que estão sendo atacados. Mas se tiver uma dúvida, quando for fazer essa proteção, entre causar uma lesão, submeter à violência, uma morte, a alguém que esteja participando licitamente do movimento, normalmente do movimento, protejam a vida ao invés de proteger a matéria. Bom, isso aí gerou um escândalo, né? A Rádio Gaúcha desencadeou sobre mim um conjunto de editoriais dizendo que eu estava estimulando a violência contra os pequenos negócios, né? Criando, portanto, uma insatisfação da população comigo, uma insatisfação justa, se isso fosse verdade. Né? Mas a verdade era que... Até o dia... Hein? Até o dia que o movimento se dirigiu para o prédio isso, da RBS. Isso mesmo. E aí a brigada protegeu a RBS. Protegeu a RBS. Por quê? Por que fez isso? Fez isso sob a minha ordem direta. Inclusive, determinados setores da esquerda me criticaram por isso. Eu expliquei para eles, eu sou um chefe de Estado local. Eu tenho o dever de proteção de todas as coisas lícitas que estão sendo feitas no país e dos trabalhadores, das pessoas que trabalham nessas empresas, de qualquer posição política e de qualquer história. Eu recebi, naquela oportunidade, uma visita da direção da RBS, como recebi de outras empresas. Tá? E eles me pediram proteção. Eu digo, não, vocês não precisam ter vocês não precisam ter medo. Tá? Nós vamos proteger. Vamos proteger dentro da lei e da ordem. Não só vocês, qualquer negócio que seja atacado, né, por bandas que estão sendo organizadas para causar esse tipo de distúrbio, inclusive comprometer o governo e comprometer o próprio movimento. Né? E assim foi feito. Né? Então, em determinados momentos, né, o exemplo deve ser irradiado. Eu mandei fazer um levantamento, né, aqui em Porto Alegre, dos feridos e as pessoas que ficaram feridas naqueles movimentos. O Rio de Janeiro foi um turbilhão de pessoas feridas, massacradas, em São Paulo, né, em outros estados. Aqui nós tivemos 2 incidentes. Um foi um brigadiano que foi atacado com um tijolo, e outro foi uma pessoa que foi agredida por um soldado que perdeu o controle e que foi imediatamente chamado a atenção pelo seu comandante naquele momento. Nada mais houve. E as pessoas que fizeram esses movimentos de agressão a prédios atacaram o Museu Júlio de Castilhos. Veja quem eram essas pessoas. Você acha que alguma formação de esquerda iria atacar um museu? Isso é coisa de fascista. E os fascistas estavam infiltrados naquele movimento. E não eram os seus dirigentes. Não eram os seus dirigentes que eu recebi dentro do palácio e dei um exemplo internacional. 4,5 milhões de pessoas assistiram aquele diálogo meu com os chefes daquele movimento.
Então, eu acho que esse tipo de atitude ele deve ser pedagógico em relação às forças de segurança. E as forças de segurança e 90% delas são pessoas que estão ali trabalhando, são pessoas dignas, são pessoas respeitáveis. É claro que tem um setor podre, como tem no judiciário, no Ministério Público, na advocacia, na medicina, isso é óbvio, né? Agora, as pessoas que estão lá, normalmente elas se miram no exemplo de quem comanda, né? E isso tem um efeito pedagógico impressionante. Até hoje eu sou atacado na rua, né, quando a gente podia caminhar na rua aí antes da pandemia, por policiais da Polícia Civil, por policiais da Brigada Militar que vêm me dizer: governador, que saudade do seu governo. O senhor nos respeitava, né? O senhor nos ouvia, o senhor corrigia uma série de desajustes, né? De diferenças que tinha no nosso quadro. A mesma coisa em relação à Polícia Federal. Então, é necessário que a esquerda tenha uma visão e um comportamento e um respeito às forças de segurança pública que permitam exercer uma determinada hegemonia com uma política de segurança, onde os próprios policiais se sintam seguros na sua função, né? E a população possa confiar nesses policiais, né? De maneira, vamos dizer assim, de maneira não pontual, mas de maneira concreta, como uma força pública que está ali para defender os direitos da cidadania. É assim que deve ser processado. Isto era o Pronace. Em todos os projetos que ele desenvolvia, estava sempre presente essa questão. Tanto é que a gente tinha uma visão que a gente sempre colocava nas polícias militares, que nós, inclusive, ajudávamos na formação, colocando nas bolsas de formação e na educação, né? E na educação técnica, 173 mil policiais aqui no Brasil, por exemplo, do Pronace. A gente dizia: pessoal, quando tiverem que fazer uma repressão, montem uma força muito superior àquela que vai ser reprimida, para não precisar usá-la. Aquela visão do uso progressivo da força e da dissuasão que você tem que ter para não dar oportunidade a que os infiltrados, os fascistas, né, a ultradireita que se infiltra nesses movimentos, realize as provocações. Eu não estou dizendo que todo mundo do MBL era assim, né, mas boa parte era. Eu me lembro, por exemplo, que o MBL chegava e invadia, né, determinados atos públicos da esquerda para fazer provocação, para ver se eles apanhavam lá. Algumas vezes me atacaram na rua para me fazer entrevista, né, dizendo que eu tinha tido uma reunião com o comandante da guerrilha colombiana, o que eu tinha a dizer sobre isso. Claro que eu não respondia para esses imbecis, né, até porque eu nunca tive nenhuma reunião. Se tivesse, teria sido a partir das instâncias do próprio governo colombiano, que eu reuni com eles, inclusive, né, mais de uma vez, para tratar da questão das nossas fronteiras, da segurança das fronteiras do Brasil, né, em relação às operações da narco-guerrilha que ocorria em determinadas regiões. Então, esse tipo de atitude é a atitude que gera uma relação respeitosa da própria polícia com a comunidade a qual ela deve servir. Tá, só a gente fazer a última pergunta, nós já estamos com 53 minutos, e é claro que eu não vou aqui exagerar e ser indelicado aqui com a tua generosidade de nos atender mais uma vez, de estar aqui comigo, né? Eu quero, já que tu falaste das polícias que tu comandaste, né? Foi o comandante-geral, né? Como é que se chama? O chefe supremo aqui, né? Enquanto governador da Brigada, da Polícia Civil, da SUSEP e assim por diante. Mas tu também foste ministro da Justiça, e sobre o teu, digamos assim, a tua estrutura administrativa estava a Polícia Federal. Nesses últimos tempos, a Polícia Federal passou a ter um destaque monumental. Aliás, há muito tempo, desde que nós governamos. Porque até então a Polícia Federal não tinha a mesma liberdade que tem hoje. A legislação era outra. O papel do Ministério Público Federal era um e hoje é outro. Tu comandaste, fundamentalmente, eu acho que foi contigo, e antes, qual foi o ministro anterior a ti, na Justiça, por onde começaram essas mudanças, mas eu acho que, fundamentalmente... Márcio Tomás Bastos. Exatamente. Eu só quero que tu encerres nos falando isso, né? Hoje,
existe todo esse protagonismo da Polícia Federal. Fomos nós. Como que se deu essa decisão do presidente Lula para que se fizesse tudo isso, para que as funções de Estado, desses órgãos de Estado, cumprissem o seu papel com a independência, com a autonomia? Ontem eu estava ouvindo o presidente, ele foi entrevistado pela Rádio Gaúcha, eles estão entrevistando todos os ex-presidentes. E ele falou, inclusive, da ação da Polícia Federal na casa do irmão dele. Tu era o ministro, ele te citou, inclusive. E depois o irmão dele foi lá e reclamou com ele. Né? Disse, mas escuta! E ele disse, olha aqui, ó, quem é o comandante da Suprema aí da Polícia Federal aqui é o presidente da República, não é o teu irmão. Se tu não fez nada errado, não tem o que temer. E parece que depois, inclusive, eles brigaram. O irmão rompeu com ele. Isso ele não disse ontem, mas eu sei que tu nos contaste um dia, que o irmão rompeu com esse comportamento, a partir desse comportamento. Rompeu por alguns dias. Eles terminaram com... não foi para tanto tempo? Não. Houve um rompimento efetivo, né? Mas como é que é, Tasso? Nos fala um pouco sobre o teu trabalho na frente do Ministério da Justiça. Esse caso era o caso do Vavá, né? Um caso exemplar, o irmão do Lula, né? Eu, quando cheguei, eu recém tinha subido no Ministério da Justiça, cheguei de uma viagem, se não me engano, ao Pará ou a Paraíba, era uma viagem grande que eu tinha feito, cheguei a 1h da madrugada na base aérea de Brasília. E eu vou contar esse fato porque ele diz respeito exatamente a essa conduta que o presidente tinha. Cheguei lá, estava lá o então diretor da Polícia Federal, que ainda trabalhou um tempo comigo, o doutor Paulo Lacerda, e o delegado Porciúncula, né, que era o diretor de inteligência. Aliás, eu recomendo que vocês escutem, está no YouTube, eu ouvi ontem uma grande entrevista do Bob Fernandes com o doutor Paulo Lacerda. Uma entrevista de 1h20 por aí, onde o Paulo Lacerda relata toda essa modificação que houve na Polícia Federal, iniciada pelo saudoso ministro Márcio Tomás Bastos, que foi exponencial nesse sentido, né? E depois, evidentemente, a continuidade que eu dei, já com bases estruturadas muito sólidas, continuidade e o aperfeiçoamento que eu fiz desses programas em relação à Polícia Federal. Mas, bem, voltando, então, eu chego e eles me dizem, o delegado Lacerda, que é um homem muito sério, muito responsável, diz, olha, ministro, amanhã de manhã, às 6h, né, está sendo feita uma revista na casa do Vavá, que a Polícia Federal é obrigada a fazer, porque é uma determinação do Ministério Público, dentro do inquérito, a partir de uma denúncia que houve com o Vavá. Era tudo um inquérito frio, montado, armado por um setor do Ministério Público, lá do estado de Goiás, se não me engano, que depois não deu em nada, foi arquivado, porque era ridículo o inquérito. Né? Eu perguntei para o Lacerda, esta diligência que está sendo feita, ela está dentro dos moldes legais, dos critérios legais, é um mandado assinado por um juiz? Sim. Então, você proceda. Minha função não é ter a função como corregedor das decisões do MP e do Poder Judiciário. Imediatamente fui falar com o Lula, porque o Lula tinha que ficar sabendo. E eu sabia qual era a reação que ele teria. Eu fui, de madrugada, ainda falei com o Lula, e pessoalmente, e disse para ele o que ia acontecer. O que ele me perguntou? A mesma coisa que eu perguntei para o Lacerda. Isso aí está sendo feito dentro da lei, dentro da ordem, etc. Sim, está sendo feito, presidente. Isso, muito bem. Então, esses caras vão dar a maior bancada da vida deles. Porque o Vavá é uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa ilegal, é uma pessoa pura, é uma pessoa boa, uma pessoa que eu conheço, né? É meu irmão, pode deixar. Eu digo, é o que tem que fazer mesmo. Só que de avisar para o senhor não ter uma surpresa amanhã de manhã. No outro dia estourou o escândalo, né? E foi exatamente o que aconteceu. O inquérito durou mais uns 15, 20 dias, foi arquivado, era ridícula a denúncia, era certamente um procurador que hoje deve estar na equipe do Bolsonaro, se não está na equipe, está muito próximo dela, né? Para causar um constrangimento para o presidente. Aí o Vavá ficou bravo com o presidente e disse para ele, mas como é que aconteceu isso? Então, o problema é o seguinte, o Tarso me avisou, eu estava sabendo, e tu não fizesse nenhuma interferência,
O Vavá disse, não posso fazer interferência. O presidente da República e o chefe, né, da administração pública, que é chefe também da Polícia Federal, indiretamente, ele não é o teu irmão. É o presidente da República. E isso é diferente. Tem que saber disso. O Vavá ficou bravo com ele. Mas rompeu aí por uns 5, 10 dias, depois ficou tudo bem. Este é um exemplo. Esse é um exemplo do estadista. Né? Esse é um exemplo, né, de uma pessoa que foi atacado de maneira vil, né, por uma articulação espúria dentro da República de Curitiba. Que quando começou este processo de Curitiba, e as pesquisas, né, as investigações dentro da Petrobras, nós, inclusive, dizíamos, né, se tem corrupção, tem que achar, e a Lava Jato pode ser isso. Mas, na verdade, se tornou rapidamente um centro de conspiração clandestino, ilegal, articulado com a CIA e com o FBI para tirar o presidente da República da sua possibilidade eleitoral. E agora estão aí envolvidos. Né? E esse dia me perguntaram, que é que tu acredita? No Moro ou tu acredita no Bolsonaro? Eu disse, eu acredito nos dois. Os dois são marginais. Os dois estão cometendo ilegalidades. Né? E os dois vão ter que, sim, prestar contas para a justiça o dia que nós retornarmos à democracia. E eu acredito nos dois. Né? Eu acho que tudo que o Bolsonaro diz do Moro é verdadeiro, e acho que tudo que o Moro diz do Bolsonaro também é verdadeiro. É o encontro de duas verdades marginais, de duas verdades bandidas. Né? E é isso que está ocorrendo hoje no nosso país. Opa, muito bem, Tarso. 1 hora e 1 minuto. Deu, né? Deu. Muito obrigado. Excelente. Um abraço. Tu sabe quem é que está comigo aqui? É. Olha aqui. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha aqui quem é que está comigo aqui, ó. Ei, rapaz. Opa, olha aqui. Consegue ver? Deixa eu baixar um pouquinho. Olha aqui. Ela canta ou não? Hã? Essa aqui é a Linda. Vai fazer 4 meses. Hein? Que bonito. Uma pastora suíça. Que bonito. Aqui tu que é cachorreiro, ó. Eu sou cachorreiro. Tem 4 meses, olha o tamanhão, ó. É uma loucura. Coisa mais linda. Eu tenho dito que a Linda é linda e Linda é a Linda. É isso. Tá bom, querido? Tá muito bom, obrigado. Um abraço para ti. Muito obrigado aí. Parabéns aí pela tua lucidez, como sempre. Boa sorte. Tu é motivo de orgulho. Vamos devolver Bagé à população com a tua eleição. Conta comigo. Se Deus quiser. Tu é motivo de orgulho para todos nós aqui, gaúchos e brasileiros, pela tua lucidez, pela tua firmeza nas tuas opiniões e pelo que tu fizeste para nós no Rio Grande, em Porto Alegre, no Rio Grande e no Brasil. Tá bom? Um grande abraço e um bom fim de semana. Tchau.